Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 7 de janeiro de 2024, domingo. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Ontem eu falei sobre um tema que é diga não ao cristianismo progressista. Amém? Dei uma introdução breve. Hoje nós vamos falar o mesmo tema, diga não ao cristianismo progressista. E vou falar a partir de hoje, assim, 10 itens que tem muito mais, mas esses 10 itens dá para a gente entender a ideia, mais ou menos, do cristianismo progressista, tá certo? E o primeiro item ele diz assim, Jesus é apenas um modelo de vida a ser seguido. Amém? Isso aqui é o primeiro item. Vamos aqui para um texto, refletir no texto, que ele vai nos ensinar alguma coisa. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Amém? O contexto desse texto é onde Jesus está censurando os escribas e fariseus, a liderança religiosa daquele contexto. Ele está exatamente criticando, dizendo isso porque eles fazem tudo errado, negaram Jesus, levantaram as massas para acusarem Jesus, então fizeram das pessoas massa de manobra, e isso é exatamente, meu amigo, que faz meu irmão, minha irmã, que faz o cristianismo progressista, que não é coisa nova. Ele disse que é novo. Isso não é novo, não, vem lá desde o primeiro século. Eles só estão tentando renovar, trazer como coisa nova, tá certo? Então, o contexto é esse, tá certo? Agora aqui vamos ao texto, tá certo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus chama os religiosos de hipócritas. Se ele estivesse aqui hoje, ele chamaria do mesmo jeito, tá certo? Não tenho dúvida, tá bom? Certas religiosidades aí que tá lá governando, que são hipócritas mesmo, tá certo? E Jesus vai dizer isso. Por quê? Porque eles são o pivô daqueles que se aglutinaram para matar Jesus. Era a religião que deveria receber Jesus, eles foram o pivô para matar Jesus e fizeram da multidão massas de manobra para que pudesse executar a sua tarefa. Portanto, é isso que a religiosidade faz, é isso que eles fazem, é negar Jesus. E é exatamente o que o cristianismo progressista faz, nega Jesus. Amém? Lembre lá que ele está dizendo que Jesus é apenas um modelo de vida, tá certo? Portanto, é exatamente isso hoje, que se Jesus viesse, ele ia chamar esse pessoal de hipócrita, porque estão trocando a verdade pela mentira, tá certo? Vamos aqui ao texto de novo. Pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, mar e terra dá a ideia de ir a qualquer lugar, percorrer, fazer qualquer coisa para fazer um adepto, para conseguir a pessoa que vai lhe seguir. São capazes de fazer até qualquer coisa, são capazes de mentir, são capazes de matar, fazem de qualquer jeito, qualquer coisa para conseguir um adepto. São capazes de fazer, se vestir bonito, né? Falar bem, ter boa palavra, tá certo? Fazem qualquer coisa e vão fazer filhos para si, não é para Jesus, já que Jesus é apenas um modelo. Eles querem fazer filhos para si. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 17. Eles têm zelo por Deus, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Isso é o que a religiosidade faz. Isso é o que o cristianismo progressista, marxista faz. Ele quer criar adeptos para si, não para Deus, não para Cristo, não para Jesus. Olha, amado, isso vem desde o primeiro século. Desde que uma religião que diz aí que foi oficial por muito tempo foi criada. Isso já vem de muito tempo, tá certo? Então, o cristianismo progressista não é nada novo. A ideia deles é essa mesmo. É o que o Paulo já dizia, eles querem fazer filho para si, eles querem ser elogiados por seus adeptos, eles não fazem filhos para Deus, não fazem filhos para Cristo, tá certo? Fazem filho para a sua religião e para si. O texto vai continuar dizendo, e depois de os teres feito, quer dizer, depois de teres feito, ou seja, gerar esse filho, gerar essa pessoa que creu na sua ideia maligna, porque bota Deus de fora. O cristianismo progressista bota Deus de fora, vai botar Deus, vou dizer, depois de alguma forma, mas não deixa Deus no centro, tá certo?
E aí não ensinam a verdade. Claro, como é que vão ensinar a verdade? Se a verdade é Cristo, eles não podem ensinar a verdade. Vão ensinar a sua ideia. Vão assim vão ensinar um falso cristianismo, porque são falsos cristãos. Não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Não são filhos de Deus. Eu estou dizendo isso, amado, porque isso está no nosso meio, está no nosso contexto, com muita força, com muita gente importante, com muita pessoa que tem conhecimento, que tem formação, pessoa de alto gabarito na sociedade e que tem ideias excelentes e tem essa condição de dizer que Jesus Cristo é apenas um modelo a ser seguido. Se Jesus estivesse aqui hoje, eu não tenho dúvida que ele chamaria os de hipócritas, não tenho a menor dúvida, tá certo? E depois de o ter desfeito, ou seja, fizeram adeptos para si, chamaram pessoas para a sua ideia, não para Deus. Olha o que João diz a respeito dessa situação. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Aliás, foi Jesus que disse, João escreveu, tá certo? João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás não se firmou na verdade, e ele age no mundo. E quem tem as suas ideias que negam a Cristo, estão com ele. Não estão na verdade, não se firmam na verdade, negam a verdade. E Jesus está falando no mesmo contexto, para você ler o capítulo 8 de João, ele está falando lá para escribas e fariseus, ele diz, olha, vocês estão dizendo que são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Estão falando de Deus, têm zelo por Deus, mas não como convém, como deve ser, explanando a verdade como ela é, fazendo filhos para Deus e não para si. É isso que Jesus está ensinando, é isso que a palavra ensina. Eu acho isso, amado, muito interessante. Você deve estar atento, porque o cristianismo progressista, marxista, esquerdista que está aí, porque não se engane não, Lula está se aproximando, querendo se aproximar dos evangélicos, é desse tipo de evangélico, porque se for um evangélico de verdade, não tem proximidade, porque não tem como o evangelho da verdade se adequar, se ajuntar à mentira, à falsidade, ao ensino falso, à religiosidade falsa. Amém? O que é que vai dizer o texto de Mateus ainda, capítulo 23, versículo 15? E fazeis filho do inferno, é o que eu já disse, né? 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles já estão perdidos, estão negando Deus, estão negando o Filho de Deus, que é a revelação de Deus na terra. Lá no princípio, os fariseus negaram, crucificaram Jesus, arranjaram massa de manobra para negar Cristo e mataram Cristo. Hoje em dia, os ideologistas do cristianismo progressista estão fazendo os adeptos para negar Jesus, estão negando Jesus, não aceitam Jesus como Filho de Deus e como a revelação de Deus. E aí o texto de Mateus está dizendo que fazeis filho do inferno e fazeis 2 vezes pior do que vós. Ou seja, já estão lá e chamam as pessoas, não ensinam a verdade, ou seja, piorou a vida do coitado que estava, quem sabe, podendo até acertar o caminho aí. Mas vão ser orientados por falsos cristãos, por falsas ideologias, por falso evangelho, que não é o evangelho da Bíblia. A ideia desse pessoal é negar a Bíblia, tá certo? Não se engane. É ligado ao marxismo, ao esquerdismo, todas essas coisas que vêm já de muito tempo. A ideia é exatamente negar a Deus, e o cristianismo progressista faz isso. Amém? Portanto, quando eles dizem Jesus é apenas um modelo de vida a ser seguido, eles estão negando Jesus como Deus. Desculpa, eles estão negando Jesus como Salvador, eles estão negando a cruz de Cristo, eles estão negando tudo isso, tá certo? Portanto, estou aqui trazendo uma palavra para lhe orientar, para lhe ensinar, para lhe abençoar, que você possa abrir seu coração para Cristo, que você não seja enganado. Lá no começo, as multidões foram enganadas. A mesma multidão que disse que era o Cristo, depois foram enganada pela liderança religiosa. Talvez você esteja dizendo que Jesus é o Cristo mesmo, mas você vai ser enganado, porque tem uma ideia aqui que Jesus é só um estilo de vida. Jesus é descolado. Se ele viesse aqui, ele ia para a balada, ele ia tomar umas cachaças, ele ia tomar uma cerveja, ele ia transar aí com várias mulheres, ele ia fazer essas coisas. Isso é o cristianismo progressista, tá certo?
Cuidado para você, meu irmão, não ser enganado, porque essa é a porta larga. Amém? Isso é uma palavra muito rápida. Estou aqui olhando para o primeiro item deles, que é: Jesus é apenas um modelo de vida a ser seguido. Jesus não é um modelo de vida a ser seguido. Jesus é Deus a ser seguido e a ser adorado. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Se quiser vir aqui da igreja, venha. Nós vamos estar aqui adorando a Jesus, louvando a Deus. Hoje é domingo, o nosso culto é às 17 horas. Amém? Começa às 17 horas hoje. Deus te abençoe. Amanhã eu vou falar sobre o segundo item, que é: o homem essencialmente é bom. Vou falar sobre isso amanhã, que é o segundo item deles. Deus te abençoe, Deus te encha de graça e que você não seja enganado pelo falso evangelho que está aí dentro das igrejas, tá certo? Eu não vou citar nome não. Quem sabe, se eu criar coragem, eu cito na hora mais para frente. Mas está dentro das igrejas. O cristianismo progressista, marxista, falso, mentiroso. Deus te abençoe e te guarde e você possa encontrar-se com Jesus. Amém.